Boa tarde, eu sou a aluna Maria Eduarda, do CETEP, do primeiro ano de Serviços Jurídicos. Estou aqui com a minha colega Daphne e Caio Monteiro, engenheiro ambiental e sanitarista da Secretaria do Meio Ambiente. Boa tarde, Caio. Muito boa tarde para vocês, eu me chamo Caio, trabalho, como você mencionou, na Secretaria de Meio Ambiente desde 2017. Para mim é uma honra estar aqui e agradeço a vocês, estudantes, vocês, professores, por se propuserem, por se preocuparem com esse tema, que é meio ambiente, essa situação, o meio ambiente, que é uma situação contínua e nós devemos justamente ter essa preocupação, essa visão e uma alteração de comportamento, melhoria no comportamento em diversas ações, né? Vamos tratar sobre algumas questões aí agora, que é justamente essa relação entre meio ambiente e ser humano, desenvolvimento, produtividade. Sim, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: na sua experiência, quais são os principais desafios enfrentados na fiscalização do desmatamento ilegal em nossa região? Pois bem, se tratando de fiscalização, existe uma gama de equipamentos, de estudos que devem ser realizados. Com o poder público, a dificuldade é um pouco maior devido justamente a fornecimento desses equipamentos, como drones, como GPS de precisão, como programas para mapeamento de satélite, onde você pode ver em tempo real, não são programas baratos, não são programas fáceis de se encontrar, para você identificar justamente essa alteração de composição de vegetação e assim poder fiscalizar. Além disso, entra também a parte cultural, não só no nosso município, assim como na Redondeza, em outros municípios vizinhos, circunvizinhos, a cultura de se colocar gado para beber em leito de rio, a cultura de não cercar nascentes, a cultura de derrubar madeira sem o devido estudo ou sem a necessidade. Tudo isso são situações que juntas dificultam um pouco as ações. Sim, como o cadastro ambiental rural, CA, tem influenciado a regularização das propriedades rurais e o combate ao desmatamento? Bem, o CAR, ele é uma ferramenta do governo federal, que é o Cadastro Ambiental Rural, onde todo e qualquer imóvel rural ele deve se cadastrar. E nesse cadastro contém objetivos e situações os quais devem ser seguidas e atentas, como no cadastro rural você deve identificar a área de uma propriedade rural e dentro dessa área identificar aonde que se desenvolve a produção, a produtividade da fazenda, se existe rio, se existe nascente, aonde que está localizada a reserva legal, que por lei é 20% do valor total do imóvel. Com isso, o governo ele pode identificar locais os quais, por exemplo, nascentes, as que estão passíveis de melhoria. Você cadastrou aquele local como nascente. O governo ele possui uma base de dados melhor do que o município, ele pode identificar se aquela nascente ela está composta por vegetação nativa, tem uma cobertura vegetal. Com isso, ele indica, a depender dessa situação, se estiver ou não cobertura por vegetação, uma situação ótima e de boa condição, ele exige o cadastramento de um outro documento, que é o Plano de Regularização Ambiental. Ou seja, o seu cadastro ambiental rural vai estar vinculado a esse plano. Ao meu ver, no meu entendimento, eu creio que essa ferramenta é bastante útil e é utilizada para tomada de decisão, né? Para você avaliar se necessita ou não provocar manejo, provocar melhorias. Quais são as dificuldades que os proprietários rurais enfrentam para manter a reserva legal e as áreas de preservação permanente, as APPs, dentro da lei? Essa pergunta é muito boa, porque ela varia. Por exemplo, um produtor rural ele adquiriu um imóvel. Nesse imóvel já se encontrava a parte degradada, vamos supor, a APP, que é um rio, a área de proteção permanente de um rio de nascente. Dificilmente ele vai provocar um investimento, que eu entendo como investimento, numa área daquela só para cercar o rio, para recompor a vegetação. Certo? Aí estaria atrelado a uma determinada situação. Existem outras onde os produtores se negligenciam, não têm conhecimento. São várias situações que podem ocorrer para que essas APPs ou essas áreas de preservação não venham a ser, não
não possuam a valorização que deveria. De que forma o licenciamento ambiental funciona na prática quando se trata da supressão de vegetação nativa? Se tratando de uma área licenciada, se uma área possui a licença para retirar a vegetação nativa, ela deve ser enviado para que essa licença aconteça, seja emitida, uma série de documentos. Dentre eles, para mim, que é a ferramenta mais importante, é a composição, ou seja, você desmata um determinado local com objetivo, com motivo. Não pode ser motivo, porque eu quero ver essa área limpa, porque eu não gostei. E sim, por exemplo, um motivo plausível. Eu tenho uma área onde são 100 hectares, desses 180 é reserva. Você tem uma área superior que o governo estabelece e você não tem onde produzir. Aí é feito o manejo. De que forma você vai retirar essas árvores? É o primeiro passo. Vai ser seletivo. Você vai tirar uma aqui, outra ali, para poder clarear, você plantar alguma coisa. Vai ser o corte raso, que a gente chama, onde você corta toda a vegetação. Você de forma necessária, junto com esse estudo, você identificar uma nova área, um novo plantio. Para você suprimir em um determinado local, você tem que recuperar em outro. Seria uma forma de compensar, uma compensação. Quais impactos sociais e econômicos você observa quando uma área é embargada por desmatamentos ilegais? O impacto social e econômico, se tratando aqui do nosso município, ele é trivial. O embargo é uma ferramenta, ao meu ver, uma ferramenta básica e utilizável. Quando você embarga uma área, você tem motivos para embargar. Se houve desmatamento, aquela área ela fica improdutiva naquele momento, até você tomar medidas de compensação, de recuperação, para que essa área possa estar livre. Se tratando em Itororó, dificilmente você embarga uma área grande, uma área com grandes hectares, uma grande gleba de terra que a gente chama. Ou seja, o impacto social vai ser mínimo naquele local, porque você não tem trabalhadores, você não vai impedir famílias de trabalharem ali, você impede um produtor de desenvolver a sua atividade naquele local onde ele desmatou, onde ele provocou a infração, a desconformidade. Você não vai embargar toda a fazenda dele, ele vai ficar embargado apenas naquele local e deve tomar atitudes para provocar o retorno à área como produtiva, e isso é passível também. Às vezes o produtor não entende, a minha área embargou, pronto, é o fim do mundo. Não, você tem meios, formas para poder fazer com que o Estado reveja a sua situação e volte a ser uma área produtiva. Ou seja, não tem muito impacto social. Apenas para o produtor, um impacto financeiro. Mas a gente não tem muita gente trabalhando em determinadas áreas onde o embargo possa suprir a necessidade básica de algumas pessoas. Na sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar a aplicação da lei ambiental e reduzir o desmatamento? O primeiro passo seria a disseminação de informação. A gente vê que é muito restrito. Os meios de comunicação ajudam, sim, mas não é de forma contínua, não é de forma incisiva. Precisa levar informação ao produtor rural. Às vezes o produtor rural comete erros por falhas de informação, de conhecimento. E é de suma importância. É de suma importância. Como você avalia a atuação dos órgãos ambientais, como o IBAMA e Secretaria estaduais, no controle do desmatamento em áreas rurais? Olha, a atividade desses órgãos ela é bastante regular e permanente. Ocorre todo dia e todo momento. Porém, o que esses órgãos não possuem é pessoas, é material humano. Por exemplo, se você fizer uma denúncia por IBAMA, vai levar cerca de 3 meses para que essa denúncia seja avaliada e mais uns 3 meses para tomar uma atitude, ou seja, um lapso temporal de 6 meses. A gente pensa, não aconteceu nada, ninguém tomou providência, mas toma. O órgão ele acompanha, como eu falei, existem programas, existem métodos de avaliação de desmatamento que às vezes o poder público municipal não tem a posse, não tem o direito de uso, mas o governo estadual tem, o governo federal tem. E esses mecanismos, às vezes, os órgãos fiscalizam apenas por satélite. Ele não precisa nem ir no local.
ele identifica o desmatamento, a desconformidade, o erro por satélite. Já toma uma atitude também satélite. Tem um site que vocês, se quiserem observar, o site chamado Map Biomas. Nele você vai ter uma infinidade de informações, dentre elas os locais os quais estão com áreas embargadas, os quais estão com suspeita de desmatamento, tudo por satélite. Nenhum fiscal, nenhum funcionário, nenhum técnico foi aquele local, mas eles, por meio do satélite, eles encontraram irregularidade e fizeram a classificação. Muito obrigada, Caio. Eu que agradeço mais uma vez a vocês e me coloco à disposição para a gente colocar para frente mais informações e disseminar um comportamento melhor, um comportamento mais adequado, porque o meio ambiente está pedindo socorro e há tempos. Obrigado.